Uma exposição pelos 800 anos da presença franciscana na Terra Santa, onde conhecer e descobrir o Santo de Assis, através de manuscritos e impressões antigas. O Open Day da Escola das Irmãs do Rosário de Jerusalém com tema inteiramente ambiental. Exposições, experimentos e apresentações teatrais que visam a formação de uma consciência ecológica. Entre os becos da cidade do Salvador, há um mundo inteiro a ser descoberto. Esse é o convite do guia Belém, o centro histórico e os belemitas em Jerusalém. Um olhar para a missão das Clarissas na Terra Santa. Como os frades, elas também desembarcaram em San Giovanni d'Acre, cidade portuária no norte de Israel. No Monte das Oliveiras, onde Jesus foi muitas vezes, encontra-se a Casa da Paz. Um nome promissor e também uma experiência para quem a visita. Três dias dedicados aos livros antigos e às bibliotecas digitais. Foi o programa da Custódia da Terra Santa em Jerusalém, de 7 a 9 de novembro. Do futuro da catalogação e fruição virtual do patrimônio cultural, tema da conferência em que se revezaram vários palestrantes. O principal deles foi o professor grego Konstantinos Staikos, até uma exposição nos locais da Cúria que contou com as obras mais preciosas da Biblioteca Geral dos Franciscanos. Isso é o que a biblioteca representa, um acervo das experiências de 800 anos da presença franciscana. Para celebrarmos este aniversário, resolvemos, portanto, mostrar ao público as experiências originárias, assim como foram escritas. A exposição com o nome Francisco de Assis entre os livros antigos da Custódia da Terra Santa cabe no mais amplo projeto Livros Pontes de Paz, promovido pela Universidade Católica de Milão e pela Associação Pro Terra Sancta. Através de diferentes etapas, quer mostrar como os livros dos frades mantiveram viva a memória do Santo de Assis ao longo do tempo. A primeira seção da exposição se concentra na representação do santo nos livros. O primeiro exemplo que escolhemos é um livro litúrgico, um espetacular antifonário do fim de 300, realizado provavelmente em Siena, onde se vê uma esplêndida miniatura de Francisco visitando as Clarissas, em São Damião. Francesco que visita a San Damiano le Clarisse. A maioria das representações do santo são incisões sobre madeira ou metal, como a mais antiga xilografia existente, no fim de 400, ou uma história da ordem escrita no fim de 600, onde se vê Francisco recebendo os estigmas. É também diferente a Medulla Evangelii, que mostra o relacionamento profundo entre a regra franciscana e o Evangelho. A segunda seção tem como tema principal a vida do santo. Nós não possuímos mais as antigas vidas escritas no início da experiência franciscana, mas temos um testemunho importante, a edição de 1509 da Lenda Maior de São Boaventura. A terceira seção se concentra nos textos de Francisco. Parece que, durante muitos séculos, tenha sido esquecido que esses textos podiam ser relidos, como que tivéssemos nos contentado com a releitura da vida. Em 600 ocorreu uma inversão de tendência. Encontra-se assim exposta, além da regra, a primeira coletânea e releitura completa dos textos do Pobrezinho de Assis, por conta de Luca Vatis. Vamos passar à conclusão da nossa exposição, que tem no fim algo provocador. Quisemos expor esse grande saltério, também destinado ao coro, onde se vê uma miniatura seiscentista com Francisco recebendo os estigmas. Aqui vê-se, no entanto, um livro abandonado no chão. Isso significa que, para se conhecer Francisco, é certamente preciso conhecer seus escritos, entender o que ele disse, dar continuação ao longo do tempo a essa atenção. Ao mesmo tempo, porém, tudo isso precisa de alguma forma ser superado, pois é apenas a experiência direta de Cristo que repropõe no tempo o próprio carisma de Francisco. Em direção de uma escola verde,
Assim foi chamado o dia com tema ambiental organizado em 4 de novembro pela Escola das Irmãs do Rosário, em Beit Hanina. A iniciativa se propôs a promover a consciência ecológica dentro da escola e da sociedade e a sensibilizar a opinião pública sobre a preservação do meio ambiente, a reciclagem e a coleta diferenciada. O objetivo foi a construção de uma geração consciente em condições de argumentar sobre temáticas ambientais globais. A iniciativa conseguiu deixar os jovens apaixonados e formá-los. Hoje tenho uma equipe de jovens mulheres que podem desenvolver o papel de jornalista, fotógrafa ou produtora em um programa televisivo ambiental. São 44 os estudantes envolvidos em diferentes atividades de caráter científico e tecnológico, da instalação de exposições à realização de experimentos, até a construção de uma estufa, onde foram plantadas todas as tipologias de vegetação mencionadas na Sagrada Bíblia e no Alcorão. Inclusive, alguns produtos foram vendidos com intuitos beneficentes. Graças a essa exposição, aprendemos muito. Dei-me conta de que, através dessa exposição, tivemos condições de fazer pesquisa, de trabalhar e descobrir diferentes noções de química, biologia e outros assuntos. Tivemos a oportunidade de reconhecer o carbono e de analisá-lo. Graças à ajuda de nossos professores, foi uma experiência única que também nos deu confiança em nós para experimentarmos algo novo. Ao término do dia, as estudantes se apresentaram em um espetáculo com foco no meio ambiente, que contou com a presença, entre os convidados de honra, do ministro palestino da Educação Básica e Superior, Sabri Seidan, do diretor da Educação de Jerusalém, Samir Gebril, e de vários diplomatas, além das famílias dos jovens envolvidos e do corpo docente, para a admiração e a satisfação gerais. Começamos o projeto precisamente em 22 de julho, então trabalhamos durante 4 meses, conseguindo ótimos resultados. Deixamos uma marca na comunidade. Muitos vieram ver tudo aquilo que fizemos e muitos nos parabenizaram por termos realizado tudo isso apesar de tão jovens. E se, como dizia Albert Einstein, é preciso construir um novo humanismo para que o planeta se salve, desde hoje, a Terra conta com um vislumbre de esperança a mais. Há uma Belém que vale a pena de se descobrir. Gader, cristã de Belém, está convicta disso. De fato, se até 1947 a cidade era na maioria cristã, hoje os cristãos são menos de 40% dos seus habitantes. Precisamente por isso, foi criado um simples e pequeno guia para manter vivo o patrimônio cultural, social e religioso da cidade. A perfeita sensação de se estar fazendo uma viagem no passado. Leva os visitantes através de 3 diferentes percursos dentro do Centro Histórico de Belém para eles aprenderem melhor aspectos culturais e históricos da cidade. Uma mistura de tradições. Em Belém é preciso mergulhar, perder-se nos muitos roches, entre contínuas subidas e descidas, entre casas e quintais escondidos, para descobrir que aquele pequeno mundo, herança da época otomana, está ainda pulsando. Heritage route. It starts with Tarajme Quarter and then all the main. Este percurso da herança começa pelo bairro Taraje e passa pelos 7 maiores bairros de Belém, que receberam seu nome dos 7 diferentes clãs que moravam na Cidade Velha e que, por sua vez, refletem pontos de vista culturais, além de estilos arquitetônicos e até mesmo hábitos diferentes. O guia leva depois, através do percurso da peregrinação, até os lugares patrimônio da Unesco, como a Basílica da Natividade, enquanto, com o percurso cultural, pode-se conhecer Belém através das instituições, ONGs e associações da Cidade Velha. Enfim, o último percurso, aquele dos belemitas em Jerusalém, mostra as diferentes propriedades que os habitantes de Belém que migraram para o exterior, da diáspora, compraram com sua poupança na parte nova da cidade de Jerusalém. Talking about Bethlehemites in Jerusalem that were once coming from the diaspora, investing their money in properties within the new Jerusalem.
Uma atmosfera vivaz e fascinante invade o centro histórico, onde é fácil também encontrar pequenas lojas onde a tradição, junto com sabores e cores, sobrevive. A família migrou para a Colômbia, de onde importou café, e a ideia do moedor de café. Foi assim a primeira família que importou café na área de Belém. Um guia diferente. A descrição dos roteiros, as ilustrações e as sugestões dão a leitores e viajantes a oportunidade de visitarem a cidade do Salvador com os olhos das pessoas que ali moram. Este é um guia importante, pois convida por um lado a visitar o centro histórico, a conhecer melhor a população local que mora em Belém e por outro lado se propõe a reavivar o centro histórico. Tenho a convicção de que através desta regeneração poderemos proteger e preservar aquilo que permanece do patrimônio habitacional tradicional de Belém. Na segunda metade do século XIII, 74 freiras viviam no solene mosteiro de Santa Clara, em San Giovanni d'Acre. Como escreveu Frei Mariano de Firenze, solene por sua dignidade e perfeição. Um acontecimento trágico, no entanto, assinalou o começo dessa história. Quando nel 1291 la città viene assediata dai musulmani, em 1921, a cidade foi assediada por muçulmanos que queriam expulsar os cruzados. Quando eles entraram para invadi-la, a superiora deu às irmãs a ordem de se ferirem para que ficassem com má aparência e assim não fossem violentadas. Assim como os rostos machucados e ensanguentados não foram tocados, porém foram mortas a golpes. Sfregiato il viso, il naso e così via, risultano sanguinanti, brutte, nessuno le tocca ma le ammazzano subito sul colpo. Essa é, portanto, o único testemunho que existe e para nós muito caro porque sabemos que os cristãos sempre deram a vida nesta terra, muitas vezes até o sangue. Depois de séculos, as clarissas retornaram à Terra Santa. Como elas chegaram em 1800, não sabemos exatamente porque não existem testemunhos. A única coisa que podemos intuir e que acontece ainda hoje é que onde nasce uma casa franciscana, facilmente nasce uma comunidade de clarissas. A nova frente de missão na Terra Santa foi fundada pela francesa Madre Elizabeth. Inicialmente, era composta por 15 irmãs. Verdadeiras relíquias conservadas até hoje atestam essa história que prosseguiu e ainda é viva. Viverlo qui in questa terra in Oriente assume un aspetto molto particolare proprio di essere. Viver aqui nesta terra do Oriente tem um aspecto muito particular. Ser presença cristã em um contexto de grande complexidade cultural, linguística e política em todos os níveis. Complessità linguistica, complessità politica, complessità a tutti i livelli. E para as clarissas, como certa vez explicou Dom Pier Battista Pizzaballa, estar perto do Calvário onde Jesus derramou o seu sangue pela humanidade tem uma mística própria. Citando uma carta de Santa Clara, ele nos disse assim: parem e olhem do alto da cruz. Jesus grita e geme. Existem uma dor similar a esta? E Dom Pier Battista nos disse: vos chamo a responder ao chamado que continuamente ecoa do Monte Calvário. A questa voce che continuamente sale dal Monte Calvário. Neste convento que parece nos apontar o céu, viveu Irmã Maria da Trindade. A Clarissa morreu jovem e deixou nesta terra um testamento espiritual, palavras que o próprio Cristo falou ao seu coração, verdadeira profecia para esta terra. Te trouxe aqui para que me seguisse do Calvário à Eucaristia.
A palavra da cruz não é a última palavra, e Jerusalém deve dizer isso. Dessa cidade não deve sair uma voz de redenção manchada de sangue, mas repleta dos frutos do Espírito Santo, que são tantos e são silenciosos, mas são frutos de diálogo, paz e acolhida. De diálogo, de pace, de acolhenza. Com incrível vista para a cidade velha de Jerusalém, a Casa da Paz é um verdadeiro lar, onde as irmãs de Santa Elizabeth cuidam de crianças e de pré-adolescentes que, por diversas razões, como abandono ou pobreza, precisaram vir para cá. Aqui forma uma grande família em que as diferenças não são barreiras. When it started, it was house for Arabic children mostly, but now we have also children from. Nós começamos com uma casa para crianças árabes, muçulmanas, mas agora temos outras vindas da Etiópia, Eritreia, Rússia. Nós simplesmente cuidamos delas. Essa é como uma casa normal, onde elas moram, estudam, brincam, rezam conosco. In normal family, we want them to feel like it's really home for them. E viver a unidade nesta terra tem sentido particular. Here in Holy Land, this is special mission because of the place. This is very specific. Aqui na Terra Santa, essa missão é especial, porque este é um lugar específico. As crianças daqui, desde muito jovens, muitas vezes vivem situações difíceis em suas vidas, e não é muito fácil para elas ter uma vida normal. Então, estamos aqui para mostrar que a vida pode ser bonita, pacífica, e que podemos viver juntos mesmo que sejamos diferentes. Podemos viver em paz e amar uns aos outros. The life can be peaceful and we can live together even if we are different. We can live together in peace and love each other. Acompanhamos um pouquinho do dia a dia dessa turma. Alegria não falta por aqui. E nem amor. Mais que ajudar, as irmãs testemunham que aprendem com essas crianças a serem felizes e a sorrirem mesmo diante das dificuldades da vida. A hora de estudar também é importante. De manhã, eles frequentam escolas normais e à tarde fazem a tarefa juntos. E um ajuda o outro. Tem até mesmo a hora da oração. Diante do Santíssimo Sacramento, as crianças cantam, rezam e edificam quem passa por aqui. Estou aqui para oferecer uma parte do meu tempo para outras pessoas. Para mim, ter a oportunidade de gastar tempo com essas crianças é uma experiência nova. Poder brincar com elas, ajudá-las na lição de casa, ajudar as irmãs. E ver que eles sorriem e transmitem tanta alegria. We just spend a time. We help sister and we have a lot of things from children. They smile, they happiness. História que começou há meio século. When sister came here to the Holy Land, first they started to work with pilgrims. Quando as irmãs chegaram aqui na Terra Santa, começaram primeiramente a trabalhar com peregrinos. Fundaram uma casa para peregrinos, mas depois da Guerra dos 6 Dias, elas viram muitas crianças que tinham ficado sem seus pais, que precisavam de ajuda, e uma irmã teve a ideia de ajudá-las. E assim, há 50 anos começou este trabalho. Elas arrecadaram dinheiro, construíram essa casa, e estamos aqui trabalhando e tentando ajudar as crianças que precisam. To build this house, and now all the time we are working here, we are trying to help children in need. O resultado é o que contemplamos hoje.